a apresentação, que na verdade o que eu faço? Eu monto uma série de provocações para a gente poder conduzir um raciocínio em cima de algum tema que foi escolhido para a semana. Eu vou falar agora e vou falar no fim, porque o pessoal vai entrando no fim na live. Vocês têm total liberdade de me mandar mensagens no direct, ou quem é mais chegado no WhatsApp, e sugerir temas para que eu possa desenvolver um tema que você tem interesse, que você gostaria de refletir a respeito nas nossas sextas-feiras, tá bom? Hoje, a gente falou, a gente deu o nome para a palestra de como adestrar o seu dragão ou como amestrar o seu ego. Vamos lá, sem perder tempo. Eu também te amo, Juju. Sem perder tempo. Eu vou começar fazendo uma comparação entre qual é a diferença entre quem tem um ego tóxico, excessivo, que chega a ser tóxico, e quem não tem ego nenhum, quem não tem nenhuma noção de individualidade e não se estrutura em cima desse framework que é a individualidade. E aí, aqui na nossa imagem, na apresentação, tem até uma gangorra colocando o egomaniac e o egoless. Vamos lá. Então, como é que eu defini o egomaniac? A gente pode estar falando de dois tipos de pessoa que tem o ego exacerbado e mal educado. A primeira delas é uma pessoa que, na verdade, não tem o ego forte. Ela maqueia esse ego, ela se esconde atrás de uma máscara, se esconde atrás de uma imagem, porque, na verdade, é uma pessoa extremamente insegura. E o outro é, de fato, alguém que tem certezas sobre quem é, sobre o que quer, sobre si próprio, e é ignorante ao conduzir essa fortaleza que é a sua individualidade poderosa. Então, a autoadoração aparece como um sintoma da necessidade distorcida por reconhecimento, pertencimento e afeto / segurança. A gente falou bastante sobre isso na sexta-feira anterior, tá no meu IGTV, do perfil Karina Tarabai. A gente falou muito sobre o que as pessoas querem e reconhecimento, pertencimento e segurança estão lá no topo. A dominância imposta e fingida é sinal de insegurança e de desconexão consigo. Está ligada ao medo da perda da integridade. Então, mais uma vez, eu vou recorrer aos nossos instintos mais primitivos, à nossa biologia, para explicar uma sofisticação comportamental que foi acontecendo conforme a evolução do ser humano foi ocorrendo. Então, nós temos a necessidade de preservar nossa própria vida, de preservar o que a gente conquista como segurança e como estabilidade para manter a nossa vida, e tudo que ameaça isso é tido como uma ameaça à nossa integridade, e a gente responde isso ou atacando, né, o fight or flight, ou atacando ou fugindo, e somos inundados por uma química de estresse e de medo. Muitas vezes, um ego muito dominante, na verdade, é o oposto. É uma pessoa que está em um estado de insegurança, de medo, de manter a sua própria integridade, e ela se torna agressiva, impositiva, considerando que isso é uma demonstração de poder, como se nós fôssemos mesmo primatas, e ela bate ali no peito e assusta os demais para mostrar que ela está segura, que ela é um rival poderoso. Então, esse é um dos casos onde o ego está falho. Ele parece que é forte, mas na verdade é um ego falho. O grito, a arrogância, o pisar no outro, lá no fundo
uma sofisticação comportamental ocorreu, claro, mas lá no fundo é só o medo de não ser importante o suficiente, de não ter o seu papel, ter o seu lugar garantido naquele espaço. A solidão também pode cultivar um egomaniac. Ele só pode contar com ele mesmo. Então ele cria uma bolha de autossuficiência e de autoproteção. Faz sentido isso? Faz, né? A pessoa passa anos se desenvolvendo na solidão, na sua própria bolha, e ela entra num estado de eu só posso contar comigo mesma. Então, quando ela tem a oportunidade de interagir com outras pessoas, aquilo para ela não é um ambiente comum. E ela não aceita a participação, a troca com outras pessoas e centra o mundo em si, porque afinal foi assim que ela aprendeu a conduzir a própria vida e garantir a sua própria, o seu próprio sucesso. Falta de referência. Muitas vezes, aqui já é o caso do cara que de fato tem um ego poderoso e ele merece ter esse ego poderoso. É alguém que fez conquistas importantes como profissional ou como ser humano, porém, ele acha que ele está no topo do jogo dele. E nunca estamos no topo do nosso jogo. Sempre tem alguém melhor. O que acontece é, nós não buscamos referências que estão acima da nossa linha, da nossa régua. Então, você precisa buscar grupos, pessoas, referências hoje mesmo digitalmente, que possam ampliar as suas habilidades como indivíduo, as suas habilidades já muito poderosas, já muito bem construídas. A gente fala muito disso aqui na escola, sobre como é importante trabalhar sobre aquilo que você já é bom, ao invés de tentar melhorar aquilo que você é ruim. Porque quando você foca no que você é ruim, você acaba tornando-se mais do mesmo, né? Você começa a se equalizar e criamos um mundo de mediocridade, um mundo de iguais. No lugar disso, você atenua, claro, aquilo que você precisa para viver melhor em comunidade ou para exercer melhor o seu trabalho, atenua as suas fraquezas, porém trabalha fortemente naquilo que você já faz muito bem. Você vai se tornar um as, vai se tornar um gênio naquilo que você já nasceu com talento, já nasceu com uma inclinação, com uma propensão a fazer. Porém, mesmo assim, sempre no mundo vão haver referências que estão acima do seu jogo. É só procurar. Reconheça que subiu nos ombros de gigantes. Reconheça que a hipertrofia precisa de parceria. O que eu quis dizer com isso? Ninguém é self-made man. Ninguém se faz sozinho. Absolutamente ninguém. Mesmo aquele que acha que é self-made, que chegou num patamar muito bom de habilidade ou de realização na vida, essa pessoa colheu conhecimentos de outras pessoas que vieram antes. Pode ser um conhecimento formal, nos estudos que ela fez, faculdade, cursos, enfim. Pode ser dentro de referências familiares, dentro de referências de ambiente. Essa pessoa aprendeu com outras, pode ter certeza. Então, tenha a consciência de que todas as suas habilidades desenvolvidas e as suas conquistas são uma conquistas de muito mais pessoas, de muitas outras pessoas. A gente não chegou aqui só. Então, se você tem um parceiro afetivo, ele com certeza participou dessa jornada. Se você tem pai, mãe, participaram dessa jornada com você, e quem você é hoje é um produto de todos esses conhecimentos, de todos esses relacionamentos que você construiu ao longo da vida, de uma forma ou de outra. Às vezes existe o caso da referência invertida, né? O caso de você ter uma referência negativa de algo que você não quer para si e
crescer através da referência negativa. Mas é importante entender, ao reconhecer a sua individualidade exuberante, o seu ego, a sua potência, que você subiu nos ombros de gigantes, que todo conhecimento que você adquiriu, mesmo os gênios, vieram também do desenvolvimento do conhecimento de outras pessoas e da relação com elas. Finalmente, vivemos uma crise de valores. E aqui é mesmo o super falso egomaniac. Nós estamos substituindo o tempo todo a autoafirmação, principalmente em rede social. Mas estamos substituindo a autoafirmação por tudo aquilo que nos falta, e a gente falou bastante sobre isso também na aula passada. O que nos falta? Nos falta conexão com o coletivo, nos falta compreensão de propósito, nos falta autoconhecimento, nos falta a conexão com o ambiente, com o meio ambiente, falta o senso de comunidade, falta o conforto dentro do nosso trabalho e da nossa profissão, dos nossos relacionamentos profissionais. Falta muita coisa, falta um conjunto muito significativo e muito visceral de coisas para os seres humanos de hoje, do mundo de hoje. A gente se esqueceu de suprir muitas coisas e estamos substituindo isso por uma autoafirmação tóxica, burra. Eu assisti uma palestra recente do Karnal e ele fez um comentário sem fazer juízo da pessoa, não conheço, tá? Mas ele fez um comentário que eu achei bastante interessante sobre a Kim Kardashian, a socialite americana super famosa. Ela publicou nas redes sociais que fez 6 mil selfies numa viagem que ela fez ao México. Essa viagem que ela fez ao México durou 4 dias e ela fez 6 mil selfies. Então, fora tirar o tempo que ela dormiu, ela estava tirando selfie. Essa pessoa não viu nada. Ele afirma isso com muita propriedade. Ele é muito bom palestrante e tem uma ironia gostosa no discurso dele. Ela não viu nada, ela viu a si própria. E quem projeta-se dessa forma está escondendo, na verdade, quem se é, né? Está se mostrando quem você gostaria de ser, não quem você realmente é. Ela cria um avatar, não estou dizendo que é o caso dela, não a conheço, mas é muito comum. Cria-se um avatar, cria-se uma pessoa que você gostaria de ser e você exagera nessa persona para esconder o que realmente você precisaria mostrar para o mundo. Talvez porque você nem saiba o que é, ou talvez porque sejam questões que você precise resolver e está fugindo do trabalho duro. Você não fez nem 500 selfies, Raquel, na sua vida? Eu acho que eu também não. Eu tô começando agora, mas para divulgar meu trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Tá, então, só para fazer um wrap-up do tema anterior. O egomaniac, na minha visão, é alguém que tem um ego muito exacerbado, com razão, porém deseducado por não ter uma leitura de por que ele chegou ali e como ele pode se conectar aos outros de uma maneira mais empática e compassiva, não no sentido de benevolência, mas no sentido de movimentar pessoas também de acordo com os seus propósitos, de acelerar os seus projetos, de aprender mais com outras pessoas, né? Não no sentido só de ser bonzinho, mas no sentido de realizar mais e melhor mesmo. Então tem esse cara que é realmente muito bom e é burro, é ignorante no sentido de inteligência social, por não saber envolver o outro na jornada dele. E existe aquele falso egomaniac, que é o total inseguro, é o total perdido, que
ou se esconde através esconde o próprio medo através da agressividade, ou olha lá, o Renan adora fazer selfie, Raquel, é com ele mesmo. Ou se esconde através da agressividade, ou se esconde através de um avatar criado para não demonstrar o que realmente precisa ser mostrado. E o egoless? O egoless é o cara que não tem ego nenhum, não tem noção da própria individualidade. E qual que é o problema disso, na minha visão? Na minha visão, o ego é algo que dá forma, que te dá forma. E essa forma, ela precisa ter uma permeabilidade adequada. Ela não é nem absolutamente impermeável e ela não é fluida demais a ponto de você perder formato. Então, o egoless é alguém que não tem forma. Ele é amorfo pela falta de autoconhecimento. E isso vai levá-lo a um estado de deriva. É aquela pessoa que vai sendo levada conforme a maré, porque simplesmente ela não sabe a que veio ao mundo, ela não conhece as suas fortalezas, não conhece seus predicados. Qualquer ideia ou qualquer pessoa que tem mais magnetismo, que tem mais certezas, vai levar essa pessoa. E lembre-se, você está sempre sendo uma ferramenta, né? Ou de alguém, ou de si próprio. As suas habilidades, a sua cabeça. Ou você está sendo uma ferramenta para outra pessoa, que está usando você para os propósitos dela, ou você tem consciência dos seus e está usando todas as suas habilidades para seguir em frente. Então, o problema do egoless é que ele não se conhece, ele fica à deriva. Ainda que conheçamos nossos propósitos, também não acreditamos que temos o poder de realizá-los. E aí a pessoa fica frustrada, fica estagnada, porque ela não acredita em si. Perdemos a oportunidade de manifestar algo que só nós podemos e seguimos em frustração, inveja e depressão. Pode ser e ou pode ser ou. Tem muitas pessoas que se colocam na posição de grandes críticos que, no fim, são pessoas que não seguiram os seus próprios sonhos e estão apontando para os outros, tentando fazer com que ninguém também atinja os seus próprios sonhos. Afinal, se o outro atingir, é um grande tapa na minha cara e uma grande declaração do quão covarde e incompetente eu fui a não seguir o meu coração. Forte, né? Ou a frustração que eu vou manifestar de milhares de formas. Pode ser uma frustração que eu vou jogar em cima dos meus das pessoas mais próximas, na forma de relações tóxicas, relações agressivas. Pode ser uma frustração que simplesmente me traz uma vida cinza, sem cor, sem brilho, sem movimento. Enfim, existem milhares de maneiras de manifestar, até mesmo com doenças, né? A gente pode somatizar frustrações nesse sentido. O egoless, ainda, aumentamos a quantidade de conflitos nos nossos relacionamentos. Os ciúmes, a não escuta, a autoafirmação agressiva, são consequências da individualidade duvidosa e todas as interpretações dos fatos repousam sobre o medo. O que eu quis dizer com isso? A pessoa que não se conhece, não tem a individualidade bem definida, bem desenhada, ela vive ou seguindo os outros, ou ela vive em medo. Ela vive em medo, ela vive em insegurança, né? A falta de confiança constante. E qualquer interpretação sobre o mundo ou sobre o que alguém falou, ela toma como uma agressão para si. Quantas pessoas você não conhece assim? Ou quantas vezes você mesmo já se pegou numa situação dessa, onde alguém falou algo e você interpretou de uma determinada maneira simplesmente porque o seu ego não estava suficientemente robusto naquela época, naquela fase ou naquele dia? Isso é muito comum. Você compreender situações ou a comunicação do outro como um ataque à sua individualidade, quando na verdade não foi nada disso. É só o resultado do seu ego poroso, permeável.
Sem uma estrutura egóica saudável, não estamos prontos para preservar os desdobramentos e os. De novo. Sem uma estrutura egóica saudável, não estamos prontos para nos preservar. E os desdobramentos perniciosos são inúmeros. Aquele que não tem cuidado, carinho com a sua individualidade, certeza de quem se é e do que você precisa para estar bem, é uma pessoa perigosa, porque ela vai estar perdida, ela vai estar num processo interno de muita confusão. E ela não sabe se manter, ela não sabe se alimentar, ela pode virar uma grande vampira, ela pode virar uma pessoa que, na companhia de outras, é um grande sugador. Faz sentido? Lembrando que a galera do Zoom pode interromper falando ou escrevendo no chat. Senão eu vou mandando bala aqui que eu falo pelos cotovelos. Finalmente, confundimos a construção da individualidade exuberante com a busca por aprovação e supercompensamos por algo que está faltando. Relacionamentos saudáveis, conexão consigo, senso de contribuição. É o mesmo problema do ego, do falso egomaniac, que a gente já falou lá atrás. Então, quem não tem certeza da sua individualidade, começa a supercompensar isso com outras coisas, desde excesso de trabalho, se esconde atrás de um trabalho que não é o seu propósito de vida, é simplesmente um trabalho, trabalha até explodir, come, se mata de fazer exercício, é uma maneira mais saudável de canalizar, mas, enfim, são formas de esconder a falta de autoconhecimento, de certeza, de autoconfiança, de autoaceitação. Tá bom? Consegui desenhar a gangorra? Então, essa é a problemática que a gente vai tentar resolver hoje. A gente vai tentar mostrar para quem está num estado de egomaniac, ser educado, lapidado, para se tornar uma pessoa que tem uma individualidade poderosa, realizadora, mas mais inteligente socialmente. E a gente vai tentar trazer quem está lá embaixo na gangorra, quem está egoless, para cima, construindo essa individualidade robusta. Tá bem? É isso que a gente vai tentar resolver no bate-papo de hoje. Como desenvolver, então, Karina, o ego saudável? Você já me matou aqui, eu já vi que eu estou cheio de problema. Eu tenho traços egomaniacs, eu tenho traços egoless. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, vamos entender o que é um ego saudável e por que desenvolvê-lo. Ego saudável. O exercer, o valorizar e expandir os limites da nossa individualidade é parte da nossa missão existencial. E lembra que eu falei disso na última aula, na última conversa? Por que é parte da nossa missão existencial? Porque você tem um conjunto único de predicados, seu DNA, suas experiências de vida, as suas conexões neurais, que só você tem essa determinada visão de mundo e essas determinadas habilidades. Quando você nega ofertar isso para o mundo de forma produtiva, você prejudica a todos, a si próprio, e não se sentir realizado, contribuindo para o mundo, e aos outros que não vão colher jamais os resultados que só você poderia entregar. Então, por isso eu considero uma missão existencial. Então, vamos lá. O ego saudável dá forma, direção e potência às suas causas. 2, sedimenta confiança para persegui-las, as suas causas. A vaidade direcionada é mirar na excelência. Vamos fazer uma pausa. Culturalmente, nós entendemos a vaidade como algo muito ruim. A gente entende a vaidade como algo fútil. E, na verdade, ela é uma característica.
Ela é uma característica, não é boa, não é uma coisa boa nem uma coisa ruim, depende de como você usa, depende de como você direciona. Quem é vaidoso a respeito de alguma questão, algum atributo, algum assunto na vida, vai buscar mirar na excelência. Eu quero essa pessoa, eu quero aprender com essa pessoa que é vaidosa a respeito deste assunto, que vai buscar excelência a respeito deste assunto. Alguém intelectualmente vaidoso é alguém que intelectualmente vai buscar excelência, vai buscar conhecimento, vai buscar ser o melhor naquilo que estuda e naquilo que faz. O que não é legal é uma falta de inteligência social, pisar no outro, humilhar, enfim, isso não está certo. Mas isso é outra coisa. Isso não é o problema da vaidade. Esse é o problema do ego deseducado. Eu acho que a live travou, né? Daqui a pouco ela volta. Viu? Para você que está na live, na próxima você se inscreva, por favor, no Zoom. Muito mais legal. O pessoal está vendo a apresentação, está vendo o desenho aqui, bem melhor. 3. Lhe torna apto a trocar ideias e valores com a comunidade, pois você é dono de suas próprias ideias. Aqui mora a harmonia das diferenças. Isso é incrível. Se você não tem uma individualidade bem desenhada, bem definida, bem construída, porém permeável, você não tem o que trocar. Você não tem nada de diferente com o outro para ofertar. É na diferença que existe a troca. Concorda? É na diferença que está a troca. Que mania de querer ser igual ao outro. Que mania! Você pode encontrar referências incríveis, você pode encontrar mentores, mas não busque ser igual ao outro. Busque ser você melhorado. Busque ser você na excelência. Busque ser você na sua arena. E trocar com o outro, buscando a harmonia, a estabilidade das diferenças nessa troca. A gente nem sempre precisa concordar, mas a gente precisa se respeitar, ainda quando as opiniões são conflitantes. 4, o ego saudável desenvolve relacionamentos mais saudáveis, elegantes e libertários. Quem confia na sua esfera, não fica o tempo todo de olho no outro, nos relacionamentos afetivos, isso é muito comum, né? A insegurança que vem, de novo, de algo muito visceral e primitivo, de ser abandonado, de ser traído, de ser deixado. Quando você confia em você mesmo, você confia no seu taco, você tem objetivos na vida, você está ocupado demais para ficar em embates de pequenices, de ciúmes ou de pequenos conflitos cotidianos dentro de casa. Então, você consegue criar relacionamentos mais libertários em todos os sentidos, tanto no sentido de aceitação das diferenças do outro, que dá liberdade para ele ser quem ele é, quanto na aceitação das atividades cotidianas e do outro ter experiências diferentes das suas, nem sempre grudado o tempo todo com você e tendo que te dar satisfação. Nos tornamos mais abertos a novas possibilidades, prontos para refutar nossas verdades, escutar ativamente, crescer e contribuir em um ambiente de confiança, autonomia e abundância. Nós esgotamos esse assunto também na última aula. Falamos muito disso. Quem confia em si próprio não tem medo de refutar suas verdades. Ele tem a habilidade de fato, escutar o outro sem ficar aquela coisa, eu quero falar, eu já sei o que vou responder, porque você está querendo já impor a tua ideia em cima da ideia do outro, ao invés de zera, absorve, confronta depois internamente com os seus valores, com aquilo que você compreende como verdade, e aí dá a devolutiva da sua constatação. Não antes. As pessoas não escutam as outras. Eu estou falando, o outro já está pensando aqui outra coisa, aí eu vou. Não é? Isso é insegurança, isso é muito primitivamente, é medo de que alguém mexa com seus alicerces, mexa com as suas crenças mais profundas, mexa com
aquilo que te dá estrutura na vida. Não, mas eu achava que isso era verdade, e agora? Eu achava que era nesse cara que eu tinha que votar, eu achava que era assim que eu tinha que viver, eu achava que era assim que funcionava relacionamento, eu achei que aquele que está confiante da sua individualidade, tá bom, eu escuto, se aquilo faz sentido para mim, eu aceito, se aquilo não faz sentido, eu exponho o que eu penso, e eu fico pronto para fazer essa troca, ou não, ou tudo bem, a gente não concorda, confrontamos, não concordamos, porém somos amigos, seguimos em frente com elegância e sem rivalidade, sem agressividade nesse diálogo. Autoestima, leveza nas interpretações, a apreciação, despersonalizar as circunstâncias. Quem tem o ego fraco acha que tudo é consigo, tudo vai dar errado consigo. Tipo aquela. É uma hiena? Que era um desenho antigo? Ó céus, ó vida, que tudo dá errado, tudo é comigo, todo mundo está me perseguindo, não é? Então, quando você tem um ego mais robusto, você percebe, você tem uma leveza nas interpretações e uma inteligência para interpretar muito maior. Você compreende e despersonaliza as circunstâncias, tendo um olhar, inclusive, mais otimista. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, sobre as situações. Autoestima, já falamos, lideramos pela influência, por acreditar no ego saudável do outro e estar pronto para ser o seu mentor, o ego a serviço do outro. Há um estilo de liderança muito ultrapassado, no qual a liderança era imposta pelo poder, pela autoridade. Se você não faz o que eu mando, então você vai encarar uma consequência muito séria. A nova liderança, a liderança compassiva ou a liderança que toma grande espaço nas empresas hoje é uma liderança que funciona pelo exemplo e pela mentoria. Se eu aceitei você no meu time, eu aceitei você como um membro da família e eu estou aqui para te desenvolver. Eu estou aqui para que nós cresçamos juntos. Ainda que chegue a algum ponto onde essa relação não funcione mais, e aí eu também vou me colocar responsável para fazer a sua transição. Olha que bonito. Isso é uma relação sadia, isso é uma relação de um líder influenciador ou mentor que tem o ego no lugar. Alguém que é inseguro, compete muitas vezes com o seu próprio mentorado, compete com a pessoa que está na hierarquia mais baixa, ou até mesmo com os seus pares, ao invés de vê-los como uma ampliação dos seus predicados ou multivíduo para conquistar um objetivo que é comum a todos nós. Tudo bem até aqui? Protagonismo. O ego saudável sente-se ativamente responsável pelos resultados na sua vida e nos impactos que tem em seu entorno. Quem não tem o ego saudável, quem não tem o ego robusto ou bem construído, bem desenhado, o inseguro, ele acha que 90% da vida dele é acaso. E o resto ele tem escolha, quando na verdade é o oposto. Ele tem muito mais poder de escolha sobre não só o que acontece, mas como ele reage ao que acontece. E aí, claro, 10% é acaso, 10% eu não consigo de fato controlar, mas ainda assim eu consigo administrar a maneira como eu reajo. Oi, Pati, você estava aí? Estava aí o tempo todo? Tava assim, eu tava no secreto aqui, Estava no fora. secreto. Entendi, tá É bom. que, é que fica passando uns gatinhos aqui, mas tudo bem, Não beleza. tem problema. Tô acostumada com a dispersão. Tô aqui no Instagram, aqui, tá tudo bem. Tô acostumada. Então, quem tem o ego mais
robusto, quem confia em si próprio, toma as rédeas da própria vida e diz: isso aqui é responsabilidade minha. A minha felicidade é responsabilidade minha. As minhas conquistas são mérito meu e dos meus gigantes, e os desdobramentos da minha vida são responsabilidade minha. Coisas acontecem que estão muito além do meu poder de controle, de administração, porém, depois que elas acontecem, eu tenho sim o poder de direcionar o meu mindset, de direcionar minha interpretação e de direcionar como eu vou seguir a partir daí com o meu poder de individualidade. Ego-amestrado. Vamos abordar o ego-amestrado sob 4 aspectos, que também são uma escadinha. Começa-se com autoconhecimento. Depois a gente desenvolve a compaixão. Em seguida vem o reservar lugar aos críticos. E finalmente ter clareza de horizonte. Autoconhecimento. Como é que eu desenvolvo então, Karina, esse ego? Conheça e desenvolva os seus pontos fortes. A gente falou disso. Eu preciso me entender no que eu sou bom e me desenvolver no que eu faço muito bem. Buscando referências, buscando cursos, buscando feedbacks o tempo todo de amigos e de não tão amigos assim. Talvez esse segundo grupo seja até mais interessante do que o primeiro, porque o primeiro vai ficar com dosinha de te falar a verdade. Sustente uma autoestima valorizando o que cada fase da vida tem a lhe acrescentar. Cada fase da vida vai trazer uma oportunidade de transformação e de insight que só aquela fase da vida pode te proporcionar. Então, muitas vezes, quem é muito jovem reclama que está muito jovem e que ainda não tem experiência. Quem já começa a ganhar um pouco mais de maturidade começa a falar: puxa, se eu tivesse feito escolhas diferentes no passado. Quem já está mais maduro perde a autoestima ao se sentir velho, caído, ultrapassado, enfim. Quando cada fase da vida vai te dar uma oportunidade, você está focando no que não deve. Você está focando tudo aquilo que você não tem a oportunidade de desenvolver naquela fase, ao invés de focar o que só aquela fase pode te proporcionar. Então, trabalha a autoestima nesse sentido de desenvolver-se com consciência na fase de vida que você está. Isso pode ser, obviamente, uma fase de vida mental, né? Eu me sinto uma menina, uma criança. Compreenda seu papel no mundo e como você é único na sua contribuição. Então, ao invés de ficar se comparando com o outro e vendo tudo que o outro tem que você não tem, você precisa saber o que você tem e que o mundo não tem. E como você vai manifestar, como você vai materializar isso em ação efetiva para dar a sua contribuição única para o mundo. Isso é muito importante porque isso dá sentido para a nossa vida. A gente se sente significativo, a gente se sente importante, a gente se sente vivo quando podemos materializar o que só nós somos. Então você tem que compreender qual que é o seu papel. Você sabe qual que é o seu papel no mundo? O que você veio fazer? Quais são os seus predicados? A combinação de atributos que você tem, que é única e que é incrível. Tem que saber, tem que fazer esse autoestudo. Cuide do seu quintal. Uma vez que você tem as suas conquistas, que você já galgou passos importantes na sua vida, a gente pode estar falando de bens materiais, ou a gente pode estar falando de atributos como pessoa, você precisa manter isso, né? Tem muita gente que inicia e não termina, ou que não mantém aquilo que conquista. É uma pessoa que está em constante busca. Isso gera uma vida de ansiosos, uma vida de anseios sem fim. Então, aprenda a
deixar legado. Eu construo e aquilo é um legado para alguém de alguma forma. Quando a gente fala de legado, eu quero deixar claro que não precisa ser algo grandioso, espetacular, uma grande biblioteca, uma grande escola. Você pode, ou livros, enfim, você pode deixar legado em cada relação que você se propõe a ter. Você pode deixar legado em cada interação com cada indivíduo que cruza seu caminho, sendo responsável por deixar essa pessoa melhor ao deixar a sua presença. Ela aprendeu alguma coisa com você, ela sentiu alguma coisa com você e ela vai realizar alguma coisa melhor do que ela faria só porque ela encontrou com você. Então, o legado também está nas pequenas coisas. Cuide desse legado mínimo, do pequeno ao grande, do ínfimo ao estratosférico. Se você tem já a noção do seu propósito, é claro que você vai mirar nele, mas as pequenas coisas do dia a dia é o que são alimento para que você se mantenha motivado e as pequenas vitórias celebradas diariamente, né? E ter as pequenas vitórias celebradas diariamente. Viva com propósito e testemunho o legado diário que deixa no mundo, foi o que a gente acabou de falar. Vamos lá, eu sempre leio um trecho de algum conteúdo que a gente produz na escola ou de alguma referência externa. Ou é uma leitura de um trecho de um texto que a gente produziu na escola. Para ser realmente livre, é preciso se alicerçar em autoconhecimento e autonomia, não como em um retrato, mas como em um longa-metragem. Requer tempo, maturidade, coragem, persistência e propósito. É libertador saber que você não deu o comando da sua história para os outros. Você deu o seu tiro e, não importando qual foi o resultado, se sente livre e à frente das suas escolhas e consequências. O indivíduo livre está, sim, reunido às comunidades e na trilha dos seus mentores, mas com a clareza de que o selecionou por empatia de ideais e não por desbrio ou inércia. Esse é o ego robusto. Essa é a visão do ego robusto. Alicerçada em autoconhecimento, alicerçada numa individualidade que tem brilho, que conhece o seu valor. Mancusi entrou na minha live, agora sim. Free falling. Segundo ponto, compaixão. Tá bom, eu já tenho uma individualidade que eu conheço, que eu valorizo, que eu ponho para brilhar. E aí a gente pode chegar no ponto de virar um egomaniac, porque eu centro o mundo em mim. Como é que eu saio disso? Como é que eu deixo de me valorizar ao máximo sem centrar o mundo, o universo no meu umbigo? Desenvolvendo a compaixão. Pergunte-se, meu ego está a serviço de quê? A individualidade é uma ferramenta, lembra? A gente falou disso lá no começo. A individualidade é uma ferramenta. E é uma ferramenta que é única. Cada um tem a sua própria ferramenta muito especial. Ela está a serviço de quê? Só de colocar essa palavra na cabeça, eu estou a serviço de quê? Eu já me coloco em outra posição. O centro do universo não está no meu umbigo. É ao contrário, eu estou emprestando tudo o que eu sou para algo maior do que eu, ou para algo que me transcende, algo além de mim. Na posição de autoestima elevada, você está pronto para olhares mais generosos. E isso vai além da empatia. Então, quando eu tenho a autoestima elevada, eu olho para o outro sem o olhar da competição, sem o olhar da inveja, sem o olhar de querer diminuí-lo, sem a insegurança de querer competir com ele em tudo que eu faço. Eu olho para ele com um olhar generoso de troca, em primeiro lugar, e, se for o caso, de mentoria, de poder trazê-lo
para um estado de maior lucidez ou de maior autoconfiança. A maior parte dos conflitos acontece porque as pessoas não confiam no próprio taco, tenha certeza. A cara da Lu, é ou não é, Lu? É, as pessoas não confiam nelas mesmas, são inseguras, e aí entram em embates de inseguros, entram em embates primitivos de dois gorilas tentando marcar território, tentando ser o alfa da tribo. Só um ego saudável está pronto para descolar-se da sua versão obsoleta e evoluir através da troca. Aqui, eu não estou só falando de trazer o outro para o meu patamar de visão ou para o meu patamar de lucidez dentro de alguma situação. Eu estou falando o oposto. Eu me mantenho permeável para que o outro possa penetrar a minha esfera e imprimir alguma ideia que me deixe maior, mais lúcido, melhor. E aí eu preciso me desapegar da versão antiga, de quem eu era há alguns segundos, a minha versão obsoleta, e estar pronto para fazer a minha transformação. Isso é muito difícil, porque exige muita confiança, exige muita certeza em si próprio. Eu sempre digo isso, eu gosto muito de conhecer pessoas e de me relacionar com pessoas que tiveram a oportunidade de perder tudo e depois reconquistar. Porque essas pessoas sabem, elas desenvolveram ferramentas, elas desenvolveram estratégias para se reconstruir do zero. E elas jamais serão pobres, elas jamais serão pobres, eu não estou falando no sentido financeiro, estou falando em qualquer sentido. Elas jamais serão vítimas de circunstâncias, elas sempre são protagonistas da própria história, são pessoas poderosas. Quem perde tudo se reconstrói. Quem está pronto para se desconectar de versões obsoletas, de conquistas que já fez, para dar os próximos passos, né, Lu? São pessoas poderosas, são pessoas que acreditam no seu taco e sabem que podem reconstruir porque confiam na sua individualidade. O seu sucesso não é um acaso, ele é resultado de você, de quem você é. Mantenha seu espaço vital preservado, mas que seja uma esfera permeável para interferências autorizadas. A individualidade com a compaixão pode ganhar esse outro peso na balança. Quando a compaixão é excessiva, você permite demais que os outros entrem no seu campo, na sua casa, nas suas emoções, e isso pode te desestabilizar. Né? A empatia é muito isso. A empatia é sentir o que o outro está sentindo. A compaixão já é um nível de empatia inteligente. Eu estou num nível onde eu consigo olhar para o problema da pessoa e ajudá-la, porque eu consigo me descolar da situação e trazê-la para cima. Quando eu mantenho meu espaço vital preservado, eu me mantenho pronto, eu me mantenho afiado para poder ajudar quem precisa. Se eu não mantenho meu espaço vital preservado, eu definho, eu me esgoto, eu me consumo e eu não tenho nada para entregar para ninguém quando o jogo acaba. Tudo bem? Então é preciso ter essa leitura dentro da compaixão de eu deixo você entrar, mas até aqui ou até este momento. Agora eu preciso do meu espaço. Isso pode ser com qualquer pessoa ou dentro dos seus relacionamentos mais íntimos. Este espaço aqui é meu. E eu delimito para que eu possa me manter na minha melhor versão para poder, inclusive, cuidar de você e te entregar o melhor de mim. Mais uma leitura que agora tem a ver com a questão da compaixão. Veterano, nas curvas do caminho, o emancipado deixa de catastrofizar os percalços,
descobre, afinal, que a vida não é o que acontece depois que tudo isso passar, mas são os desafios diários em si. E ele não se afoba. Assim como um surfista experiente, ele assiste pacientemente às idas e vindas da natureza e sabe quando é hora de surfar a sua onda e quando é hora de esperar. O independente também se torna livre da egomania, reconhecendo seu profundo vínculo com a coletividade, consciente, empático, generoso, responsável, ele segue escolhendo criteriosamente as pegadas que deixa no planeta e nas relações humanas, não deixando dívidas para trás. Obrigada, ganhei palmas aqui no Zoom, ganhei palmas, quando eu ganho palmas eu fico feliz, aquelas palminhas que aparecem no Zoom. 3, os críticos. Eu sei que a gente vai passar um pouquinho do horário, fiquem livres aí, depois isso vai estar no IGTV. Os críticos. Aqui eu peguei uma palestra, um TED da Brené Brown, aquela famosa palestrante, escritora que fala, estudiosa, que fala sobre a vulnerabilidade. Ela tem um TED muito interessante, que fala sobre jogar na sua arena. Ela diz que você sempre vai ter, quando você escolhe de fato se expor, você vai precisar ter a coragem de lidar com os críticos. E você precisa reservar um espaço na plateia para os seus críticos. Quais são os seus maiores críticos? A vergonha, aquela sensação de que você não é suficiente, aquela sensação de quem você pensa que você é. O segundo, a escassez. O que eu estou fazendo que é original? Isso realmente importa? No que eu estou contribuindo? Super comum, super comum. 3, a comparação. Você se comparar com a outra pessoa e se diminuir sempre. São os seus 3 primeiros críticos. O quarto são os haters. Tem pessoas, como eu disse, que têm problemas com a própria individualidade, com as próprias conquistas, e que aponta para o outro, que aponta para as falhas do outro com uma avidez, com uma vontade de derrubar só para não encarar que ele mesmo poderia ter sido maior do que é. E você vai precisar lidar com eles. E aí você precisa dizer para eles, mentalmente ou falar mesmo: eu te vejo, eu te ouço e eu vou aparecer assim mesmo e não estou interessado no seu feedback. No feedback do hater, né? Não no feedback que me acrescenta. O Robin, você precisa reservar um lugar na plateia para o Robin. Eu achei isso lindo demais, lindo demais. Robin foi, obviamente, a expressão que eu usei. Ela não usa essa expressão, mas ela diz que você precisa reservar o espaço na plateia para pelo menos uma pessoa que é a sua maior torcedora, que é uma pessoa que vai te levantar depois de cada tombo que você toma, porque você vai tomar vários se você se colocou à frente da arena. Ela vai te levantar, ela vai te sacudir e ela vai te dizer: realmente isso foi uma porcaria, isso não foi legal, você aprontou uma péssima, mas você é corajoso e você pode seguir em frente. Isso tá lá. Oi Ma, oi Mancusi. Isso tá no Highlights. Para quem recebe o nosso conteúdo semanal, tá no Highlights essa frase. É lindo demais você escolher pelo menos um Robin, um parceiro de aventuras que vai te dar essas palavras de conforto quando você fizer besteira e que vai te empurrar de novo para o jogo, que vai te dar um empurrão nas costas mesmo, um chute no bumbum. Vai lá que você é forte, você aguenta, você pode, eu acredito em você. A gente precisa ouvir isso. You got this. Eu adoro essa frase. E finalmente você tem que reservar um lugar para si próprio. Você é o seu maior e melhor crítico. Nesse último assento, devemos levar a pessoa que mais acredita no que e no porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. É assustador aparecer e se expor, mas é muito mais assustador seguir a vida pensando
E se eu tivesse aparecido? Isso é demais. Então, sempre que você estiver na dúvida sobre se você encara um projeto ou não, sobre se você se expõe ou não, se você faz uma live no Instagram ou não, você precisa se perguntar: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse colocado os meus ideais, as minhas causas à frente? Por isso que é tão legal você conectar a tua individualidade a serviço de algo. Me dá muito mais resiliência para aguentar os meus tombos. Eu estou a serviço de uma causa. Estou falando agora de um exemplo meu mesmo. Eu estou a serviço de uma causa. Pandemia. Eu tenho uma escola física. No meio de uma pandemia, o mundo de cabeça para baixo. Eu sou mais resiliente porque eu tenho uma causa a defender. Eu estou aqui para desenvolver pessoas. Eu amo pessoas. Então, isso me torna mais poderosa para vencer os desafios, para me expor e para pensar, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse tentado ir mais para o digital? E se eu tivesse? E se? Eu não quero passar a vida fazendo isso. Então eu reservei um lugar para mim na minha arena. Olha que demais, isso está na palestra da Brené Brown, depois a gente pode mandar o link do TED, está no Highlights para quem recebe. Eu vou ler um texto que ela cita, mas é um texto do ex-presidente americano Theodore Roosevelt. Maravilhoso. Não é o crítico que importa. Não importa o homem que aponta quando o forte tropeça, ou quando o realizador dos feitos poderia tê-lo feito melhor. O crédito pertence àquele que está de fato na arena, cuja face está desfigurada pela poeira, suor e sangue. Pertence àquele que se esforça com valentia, aquele que erra, que falha de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e falha. Pertence àquele que realmente se esforça para realizar seus feitos, aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções, que consome a si próprio em uma causa valiosa, aquele que em seu melhor conhece, enfim, o triunfo das mais altas conquistas, e que em seu pior, se ele falhar, pelo menos falha, se atrevendo grandiosamente. Então, esse lugar não deve jamais ser ocupado por aquelas frias e tímidas almas que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. Pá! Na cara, né? Ganhei palmas! Mas não fui eu que escrevi, hein? Por favor. Theodore Roosevelt. Maravilhoso. Tá acabando. Manda onde a gente consegue esse negócio aí? Esse trecho aí. Tá no Highlights. Manda Eu mandei no também. Highlights. Você recebe, Tá. Paty. É só abrir. Tá no seu e-mail. 4. Tá acabando. Olhar no horizonte. A habilidade de negociação está nas mãos do ego saudável. Ganha, ganha, ganha. Quem tem o ego saudável está pronto para trocar, e agora tem essa expressão muito forte na nova dinâmica da economia, dos negócios, das relações humanas, do ganha, ganha, ganha. Quer dizer, é o ganha, ganha, eu ganho, você ganha, o ambiente ganha. Nós somos fator de soma para o mundo. E só quem tem o ego saudável está pronto para se aliar ao outro e, se precisar, como eu já comentei em outras palestras, se precisar, ele dá o spotlight, ele dá o lugar de brilho ao outro, porque ele é tão confiante do papel dele nessa história que ele não se importa em dar o spotlight, quem vai brilhar para o outro. Isso tanto faz. O que importa é servir a causa. O que importa é servir aqui. Ambos acreditam. A coragem para defender suas causas depende da sua clareza de valores. Quais são os seus valores? Isso vai te empurrar para frente. Por exemplo, a própria Brené Brown falando da arena e tal, e que eu me identifiquei completamente. Um dos meus valores é coragem, e dela também. E ela diz:
Bom, eu vou subir no palco do TED ou não? Eu tô com medo. O meu valor é coragem, então eu vou. Independentemente de ser uma porcaria a minha apresentação ou de ser incrível, eu não posso trair o meu valor. Meu valor é coragem. Eu vou dar o passo para frente e eu vou me apresentar. Tem que conhecer os seus valores. Mire nas estrelas, aproveite os tropeços do percurso. Seja ambicioso, não ganancioso, seja ambicioso nas suas aspirações como ser humano. Não estou falando de projetos grandiosos, eu estou falando das suas aspirações como ser humano, em que você quer se desenvolver, em quem você quer ser e no que você quer contribuir. E o percurso tem que ser uma jornada divertida, leve, acompanhada pelo Robin ou pelos Robins. Você pode ter vários Robins na sua vida. Eu tenho alguns e estou dando espaço para cada vez mais Robins na minha vida, porque nos últimos meses aí eu mesma tomei grandes tombos e aprendi na marra a deixar os Robins permearem a minha esfera e como eles são importantes. Então, mire nas estrelas, tenha horizonte para construir o seu ego robusto, a sua individualidade robusta, sabendo que as pequenas coisinhas que acontecem, aquelas discussões pequenas, bobas, cretinas de uma reunião, aquilo importa. Ou se eu me abster, eu silenciar, eu olhar aquela variação emocional daquelas pessoas, ondular e passar, se aquietar, não é mais inteligente. Então, essa visão de longo prazo, de compreender no longo prazo o impacto que as minhas ações têm é trabalho de quem é confiante, de quem tem uma individualidade poderosa. Senão você está se engalfinhando por qualquer pequena coisa, por qualquer pequena peleja. Escolha qual é a batalha que você vai lutar. As outras você dá o passo para trás e assiste, ou, obviamente, interfira positivamente para que ela não aconteça. A coletividade é a sua maior aliada. As pessoas não são inimigos em uma batalha. São companheiros de jornada. Como a gente vem já explorando, mesmo hoje em outras conversas, eu acredito muito na ideia de multivíduo. Eu me completo no outro, eu me complemento no outro, eu não compito com ele. O que eu sou, ele não é. A gente pode ter características parecidas, a gente pode ter experiências parecidas, mas não há como alguém ser igual ao outro. E quanto mais eu me conheço, mais afiado isso vai ficando, mais único. Por isso que é importante esse trabalho profundo de autoconhecimento, porque eu vou lapidando e vou afiando a minha individualidade a ponto de ser cada vez mais única, cada vez mais poderosa no que eu sou. Muita coisa, né? Ninguém falou hoje. Última leitura: não é possível controlar todo o fluxo da vida, mas é o nosso papel lançar mão das ferramentas que o corpo e a consciência nos concedem para fazer escolhas lúcidas, emancipadas e intencionais. Encontrar nossa essência e conduzi-la a realizar o que só ela é capaz. É quase a maior contribuição que podemos deixar no mundo. Essa herança só fica maior quando descobrimos na união das nossas individualidades potência, completude e um legado coletivo compartilhado e indivisível. Pausa dramática. Só para a gente fechar, foi muito conteúdo, falei pelos cotovelos, ninguém me interrompeu hoje, não tive a honra das interrupções. Mas vamos lá, vamos fechar o que a gente conversou hoje. A gente falou quem é o egoless, a pessoa que não tem forma, que não tem
clareza de valores, que não tem clareza de propósito, que é insegura sobre quem ela é. E, na verdade, isso é um grande ponto de ignorância. É preciso que a gente jogue luz sobre essa pessoa, que ela jogue luz sobre si própria e se conheça para entender quão maravilhosa e única ela é. Todos somos incríveis, todos somos maravilhosos, todos somos únicos, todos. É só aprender a colocar as coisas no lugar e a usar o que nós temos de forma construtiva. A gente falou do egomaniac, que pode ser de dois tipos, pode ser o egomaniac de verdade, o cara que tem um ego robusto, a individualidade poderosa, mas que é emocionalmente, socialmente burro, não envolve os outros na sua jornada e acaba perdendo parceiros que podem ampliar suas realizações. Ele ganha na sua arena grandes inimigos, grandes competidores que minam os seus feitos, ao invés de ajudá-lo a se catapultar a um outro estado de realização. E tem o egomaniac, que na verdade é um egoless, é o cara que manifesta através de uma agressividade na qual ele esconde o medo, uma atitude egóica, é uma pessoa que centra o universo em si, porque ninguém está centrando nela, ninguém está cuidando dela, alguém tem que cuidar. Pode ser porque ela aprendeu a se virar sozinha ao longo dos anos e não sabe fazer diferente, ou pode ser pela deturpação cultural que a gente vive hoje, natural, fase da nossa história, na qual as pessoas se desconectaram do coletivo, se desconectaram de necessidades viscerais de pertencimento, de autoestima, de autoconhecimento, de senso de contribuição, de propósito, e elas vão substituindo com um monte de porcaria, dentre elas os avatares, máscaras de coisas que elas gostariam de ser. E a gente comentou um pouco como as redes sociais são apenas ferramentas muito úteis, né? Mas que disseminam essa cultura dos avatares. Você olha nos perfis do Instagram, são pessoas perfeitas, e você cria referências erradas. E é uma coisa que a gente está vivendo hoje e está tudo bem. É uma ferramenta que tem o bom e o mau uso dela. A gente falou da função do ego. O ego dá forma, potência e direção para suas realizações e é uma ferramenta de realização e de contribuição. A gente explicou como desenvolvê-lo. Como desenvolvê-lo? Precisa ter autoconhecimento, precisa entender a que veio ao mundo, precisa desenvolver as suas fortalezas, precisa encontrar mentores, e aliar-se a pessoas que você considera referência. E, finalmente, construir, legal, estou aqui alegórica, com o meu ego gigantesco, em cima do palco, como que eu educo isso? Eu educo isso através da compaixão, da empatia, da percepção de que eu estou a serviço de algo, serviço de causas, serviço do outro. Eu educo isso entendendo que ao envolver os outros, envolver a coletividade, permitir as trocas empáticas, eu estou ampliando justamente a minha própria individualidade. Eu estou me tornando maior, eu não estou limitando a minha experiência de vida só à minha caixa pequena, que é o meu ego, a minha individualidade. Fechou? Foi isso que a gente falou hoje. Better Together. Toda sexta-feira vai ter às 19 horas live. Tem o pessoal do Zoom, que é o pessoal da escola. Eles vêm em apresentação, tem um pouco mais de ferramentas aqui de contato. Você que está no IGTV, na live, fique à vontade para participar pelo Zoom, manda um direct que eu mando para você o link. Se quiser também receber o nosso conteúdo semanal, Fridays Highlights, eu mando toda uma seleção de conteúdo, parte que a gente produz na escola, parte que eu seleciono da minha experiência na semana, eu mando às sextas-feiras. Também manda um direct que eu te cadastro na lista. E é isso. Fique à vontade para me mandar sugestão de tema. Eu quero sugestão de tema. Manda no meu direct do Instagram ou pelo meu WhatsApp, quem é mais próximo, quem é mais amigo me conhece. O que você quer ouvir? O que a gente pode discutir que vai agregar a sua vida, que vai melhorar a sua vida ou a vida de alguém? Você pode convidar o seu amigo que está com algum problema,
ou com alguma questão que precisa ser discutida. Oh, vem cá assistir um negócio e tal. E você me sugeriu o tema e eu desenvolvi para você especialmente. Tá bom? Obrigada, Babi. Eu também adorei. Vou finalizar a live. Beijo para o pessoal da live. Amigos do Zoom, foi um prazer enorme. Eu sei que eu falei pelos cotovelos, mas lembrem-se, vocês sempre podem me interromper. Sempre. Me interromper, falar palminha! A Lu aprendeu a fazer palminha aí no Zoom. Boa! Vocês sempre podem me interromper. Fiquem super à vontade, porque é uma troca mesmo. Se eu estiver falando demais, estiver muito confuso, também me dá feedback, porque é um momento para a gente estar junto, a gente debater, a gente bater papo. Oi, gatinha. Oi, gatinha. E esse cabelo lindo que eu quero pra mim? Oi, amor. Oi, querida. O Oli mandou beijinho pra você. Um beijo gigante, Paty. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Apareça mais, faz favor. Fica junto. Fim de ano tá bom. Daqui a um mês estaremos juntas, né? Nós vamos viajar juntas no ano novo. Tá bom. Lu, me escreve marcando um dia para tomar café comigo. Quero saber de você. Lembra da gente tirar foto. Álvaro, obrigada por ter vindo. Foto. Deixa eu dar um stop share. Olha aqui, esse aqui. Pronto. 1, 2, 3 e... Pronto. Posso tirar umas fotos? Pode, aperta. Obrigada, amores. Beijo. Beijo.